Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela Soter, sou médica veterinária, moro em Petrópolis, atendo aqui, atendo no Rio. Trabalho com clínica geral, dermatologia, laser terapia, fotobiomodulação. E é um prazer estar aqui com vocês, trazendo um assunto que eu sou meio suspeita também, porque eu amo de paixão, que é dermatologia. E hoje a gente vai falar de dois tópicos bem importantes, que eu digo que basicamente é o que a gente tem de maior interesse dentro da dermatologia, tá? É o que acontece mais frequentemente na nossa rotina. Deixa eu dar aqui, chamar algumas pessoas. Gente, olha só, hoje eu vou estar assim, sem óculos, com óculos, e às vezes vou estar até com dois, tá? E aí vou estar literalmente 4 olhos, porque eu uso lente, enfim, tive uma reaçãozinha ao último par que eu coloquei e resolvi dar um descanso. Mas enfim, então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu chamar o pessoal aqui. E aí vai lá, ó, tira, porque hipermíope é isso, né? Eu não enxergo de longe, e para enxergar de perto eu tiro, mas às vezes eu preciso de uma distância intermediária e aí eu tenho que usar todos eles, né? Então vamos lá. Vamos lá, chamar todo mundo aqui. Vamos lá. E é isso, então o assunto hoje tá bem legal, bem importante aqui para nossa rotina, né? E de muitas dúvidas. E a gente aqui hoje eu não tenho de forma alguma a pretensão de dar aula sobre atopia ou dar aula sobre alergia. É simplesmente para a gente entender um pouco, porque eu passo muitas dificuldades na minha rotina clínica, no atendimento dos meus clientes com relação ao entendimento, né, dessas duas situações. E aí a gente vai falar, eu vou explicar um pouquinho uma, um pouquinho outra, e a gente vai comparar, porque a ideia hoje aqui é quando pensar em uma e quando pensar na outra, tá? E por que elas estão interligadas, e por que às vezes acontece muita confusão de diagnóstico, ok? Então a gente vai começar falando sobre a atopia. Deixa eu ver se tem aqui. Oi, gente. Eu vou começar, tá? Tira a bota, tira a bota. Aí não tem jeito. Oi, Su, Priscila, Marcileia, todo mundo aqui. E o conteúdo vai ficar aqui no meu Insta, né? Então depois vocês compartilhem, porque é sempre muito interessante a gente divulgar isso, né? Para pessoas que têm pets com problemas, e mais para frente hoje ainda eu vou citar uma situação que aconteceu. E colegas também, veterinários, que não necessariamente trabalhem com dermatologia, que atendam clínica geral, mas a gente sabe que hoje aproximadamente, vamos lá, 70% dos atendimentos tem algum conteúdo dermatológico ali, tá? E aí, essa importância realmente desse entendimento, né? E o que a gente hoje tem o que a gente entende como atopia? A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente deixar bem claro, atopia não é uma doença, é uma condição, ok? E nessa condição a gente tem uma hipersensibilidade a alérgenos ambientais e ou alérgenos trofoalérgenos, que são alérgenos alimentares, de caráter hereditário. Importante a gente entender que é genético, porém a gente pode ter aí uma influência hereditária importante, quer dizer, os antepassados desse teu paciente terem apresentado atopia ou não, né? Ele simplesmente pode ser daquele indivíduo sem um pai, sem avós, sem ninguém ter apresentado atopia na vida, ok? Então a gente tem esse caráter genético importante, mas não necessariamente de antepassado. Você pode começar a desenvolver aquilo a partir daquele momento, tá? Essa condição a partir daquele momento, tá? E o que é importante na atopia a gente entender? Que
existe um envolvimento de um anticorpo chamado imunoglobulina E. E eu tô falando isso porque nós vamos comparar com alergia, tá? E vocês guardem essa informação. Então a gente tem a presença, a produção, esse estímulo leva a essa resposta imunológica com a produção de anticorpos IgE. A gente talvez tenha ouvido falar isso em algum momento e não sabe nem de onde surgiu isso. Isso é uma resposta do sistema imunológico, tá? E não vem aqui, nem teria tempo, enfim, são às vezes meses até, para a gente poder realmente falar de forma mais minuciosa sobre isso aí. Mas o que é importante é entender que a atopia é uma condição, não é uma doença, tá? E que tem como uma característica, a característica dela e o que diferencia da alergia é a produção de anticorpo IgE, tá bom? Podendo ser hereditária, quer dizer, você podendo ter herdado isso ou não, mas tem uma predisposição genética para o desenvolvimento dessa condição. Uma outra coisa importante na atopia é que o animal atópico, assim como o ser humano, como o indivíduo atópico, ele apresenta uma falha na barreira pele dele. O que significa isso? A nossa pele é o maior órgão de proteção que a gente tem, tá? A gente não adoece, na maioria das vezes, não só por uma sorte, é porque realmente a nossa pele, tudo bate ali, a maioria se resolve ali mesmo, não consegue penetrar. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa pele, tá? E suas camadas, elas são formadas por células que tem que estar assim, bem juntinhas, todas unidas, com cimentinho entre elas, como se fossem uns tijolinhos, ok? Então, essa barreira composta dessa forma, os alérgenos, micro-organismos vão bater aqui e vão ficar aqui na superfície. Bate e sai, ou bate e fica por aqui é eliminado. Eles não penetram em camadas mais profundas, tá? O atópico, ele tem uma falha nessa barreira. Esses tijolinhos aqui estão meio que não tão unidos, né, como eles deveriam. Então, o alérgeno, a bactéria, o fungo, eles entram aqui e vão penetrando. Então, existe uma falha nessa barreira, ok? Isso aí é importante a gente entender, porque é uma grande dificuldade, eu tenho às vezes uma grande dificuldade de passar para o proprietário um tratamento que, na maioria das vezes, tem um custo elevado, e às vezes eles pensam que a gente, nossa, só está gastando, mas é a necessidade. Hoje a gente precisa manter ou dar a integridade o máximo possível dessa barreira, porque é ela que vai proteger esse animal. Num animal normal, sem nenhuma alteração, ele vai ter o mesmo estímulo, o mesmo contato, o mesmo desafio com ácaro, com fungo, com bactéria, e ele não vai reagir, simples assim, ok? Então isso aí é um segundo fator importante para a gente entender que na atopia, né, o indivíduo atópico, ele apresenta uma falha importante nessa barreira, e essa falha precisa ser corrigida o tempo todo, ok? Dani, na alergia. A alergia também é uma condição, não é uma doença. A dermatite alérgica é a doença, mas a alergia é uma condição. A rinite é uma doença, mas a alergia é uma condição, ok? Então, o alérgico, ele desenvolve algumas doenças, assim como o atópico também, tá? E na alergia, a gente tem uma resposta exacerbada também do sistema imunológico, só que por vários mecanismos, não necessariamente com produção de anticorpo, como é na atopia. E por que é importante a gente entender isso? Porque a atopia... Ah, Dani, então você está dizendo que na atopia você tem uma exacerbação, uma hipersensibilidade? Tem. E na alergia também? Também. E aí que
a manifestação e a gravidade das situações é que se diferenciam. Vou dar um exemplo. Nem todo animal alérgico é atópico, mas todo atópico é alérgico. Então, às vezes, o que acontece muito é que eu recebo pacientes e hoje tudo virou atopia. Não, nem tudo. Tem muito animal atópico? Tem. A gente sabe que está crescendo cada dia mais. Por questões genéticas, raças com predisposição que são os queridinhos, né? Daí da população, todo mundo ama, mas que tem uma predisposição genética e é difícil a gente conseguir fazer essa seleção. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que é difícil. Mas a gente vê que a atopia está crescendo. Mas existem os indivíduos que são simplesmente alérgicos pontualmente. Então a gente diz que o animal alérgico, normalmente ele é alérgico de uma forma pontual. Como, por exemplo, a dermatite alérgica picada de ectoparasita. E aí? Aí que você resolve, você faz o controle da pulga e carrapato e você tem esse animal resolvido. Ele não vai manifestar de forma crônica uma vez que aquilo ali está resolvido, porque é possível você interromper esse desafio. Controlou pulga e carrapato, você interrompeu o desafio, esse animal não reage, ok? Outro exemplo importante é a dermatite trofoalérgica. É a dermatite que o animal manifesta um problema de pele em função de alguma coisa que ele come, de algum alimento. É comum? Não, é muito menos comum do que a gente imagina. O animal exclusivamente alérgico alimentar ou intolerante alimentar, enfim, tá? Eu particularmente não tenho nenhum paciente com manifestação cutânea exclusivamente alérgico a alimento. Tá? O que significa isso? Que aquele animal que é alérgico exclusivamente a alimento, você não dá mais aquele determinado alimento para ele, ele não tem dermatite. Entendeu? O que eu tenho, e em um número razoável, mas não é também nenhuma barbaridade, são os animais que fazem dermatite atópica induzida por alimento. E aí é que começa a confusão toda, tá? Porque você vai ter aí, mas aí como é que eu vou saber que ele tem atopia? Então, a atopia, o diagnóstico de atopia, ele é exclusivo, por exclusão, ok? Você elimina os desafios, elimina os estímulos e esse paciente continua se coçando. Por quê? Porque a pele seca coça. Eu sempre faço uma comparação, a gente quando vai pro sol, toma sol, dá aquela queimada assim, né? Aquela bronzeada rápida demais, você fica com a pele muito seca, a gente coça muito, ok? Porque a secura da pele, aquela pele ressecada demais, ela coça. Então você tratou esse animal, você eliminou os desafios, eliminou os estímulos e esse animal continua se coçando. Um outro fator importante é que o cão alérgico que faz a dermatite alérgica, ele normalmente não apresenta otite. E a atopia, o cão que tem atopia, ele normalmente é um cão que tem otite externa. Também é importante para esse diagnóstico, porque existe um padrão a se seguir, né? Um padrão que a gente avalia esse animal, de como esse padrão de como ele manifesta como é que ele manifesta essa reação dele clínica, ok? Então é um animal que faz otite externa com frequência, recidivante. Teve uma otite externa na vida. Não, isso aí não é diagnóstico de atopia, tá? Mas é aquele animal que você trata, que ele tá bem, ele tá sem lesão e ele coça a orelha. Então a gente tem a otite externa, né, como um fator aí, um indício de que a gente tá realmente diante de um paciente atópico,
que faz dermatite, que tem a dermatite atópica, porque aí a dermatite atópica é a doença. A condição desse animal é a atopia. Ele é um animal atópico, mas não necessariamente ele está apresentando a doença naquele momento, como, por exemplo, a dermatite atópica. Mas a gente tem um animal que apresenta, na maioria das vezes, a conjuntivite associada, principalmente os braquicefálicos, que tem aquele olhinho mais saltado, blefarite, prurido ou região ao redor dos olhos mais pelada, focinho, lambipata. Gente, lambipata, o que eu recebo de cliente na minha clínica, meu shih tzu lambipata normalmente, meu shih tzu tem mau cheiro. Gente, isso não é normal. É controlável, não tem cura, porque é uma doença crônica, né? É uma condição que permite a gente identificar e acompanhar uma doença de forma crônica, mas não é normal. A alergia, comparando aí com a alergia, você faz a dermatite alérgica, por exemplo, a picada de pulga, se resolveu a pulga, acabou, ele não fica crônico. Ah, Daniela, mas meu cão nunca teve uma reação, né? Nunca usei nada e ele ficou alérgico. Agora, com mais idade, é que ele vai manifestar alergia à pulga? Sim. E aí eu vou dar um exemplo do meu marido. Meu marido ficou alérgico a dipirona aos 40 anos. Né? Você vai sensibilizando, sensibilizando, sensibilizando. Um belo dia o organismo reage de uma forma mais abrupta, ok? E aí, inclusive, com possibilidade de choque anafilático, que na atopia a gente já não vê. Ela vem de uma forma mais crônica, mas a gente não tem tanto isso salvo, né, em determinadas situações, e que pode ser um medicamento e tudo, e não está nem relacionado com a atopia em si. Então, a alergia tem essa característica, você resolve aquele desafio ali. O atópico é um paciente que ele reage a tudo. Eu costumo dizer que o atópico reage à vida. Daniela, o meu cãozinho alérgico aqui, à vida. É triste, mas pelo menos hoje a gente já sabe, porque há anos atrás a gente não tinha essa consciência, né? A gente não tinha esse conhecimento e era muito difícil esse controle, tá? Porque, mais uma vez, ele não tem cura, ele tem controle. Isso é importante a gente passar para o nosso cliente, isso deixar bem claro, porque isso gera frustração. Novamente, muitas vezes eu recebo clientes na minha clínica que vieram, às vezes, até com um protocolo correto, com um tratamento, só que o cliente chega para mim e fala assim, poxa, mas eu parei de dar o tal remédio e ele voltou a se coçar. Mas ele vai se coçar a vida inteira se não controlar. Porque ele tem atopia. Diferentemente da alergia. Porque às vezes eu recebo também um animal alérgico e o cliente diz, não, mas o meu cãozinho não tem pulga, porque é a primeira coisa que eu faço na minha triagem, na minha anamnese. Como é que controla pulga e carrapato? Ah, não tem pulga, eu já expliquei, já conversei sobre isso até em outras lives. Não existe isso. Primeiro que a gente não tem que encontrar o parasito ali para tratar, porque quando você encontra ele, você já deu tempo dele, inclusive, infectar esse animal, né? Adoecer, passar a doença como o carrapato, por exemplo. Então a gente não tem que ver, a gente não tem que encontrar. E muitas vezes é difícil porque não tem um ambiente infestado, mas não significa que ele não tenha o contato. Só que aí você resolve o problema, então eu começo do básico, eu vou tratar, vou eliminar pulga e carrapato, vou controlar, e aí sim, continua se coçando, a gente parte, né, para o mais avançado. Mas como o diagnóstico de atopia é por exclusão, você tem que ver se esse animal, mas ele tem lesão na pele, e o que tem de lesão ali? O que tem nessa lesão? Você vai fazer uma citologia, você vai encontrar o quê? Bactéria, na maioria das vezes, fungo, né? Muitas vezes o cão tá oleoso, tá untuoso, é aquele cheiro de ranço. Você já começa a pensar em algumas possibilidades, mas não dá para fechar o diagnóstico de atopia na primeira consulta. Você tem que entender esse paciente, como ele se comporta, tirar ele daquela crise e aí sim
por exclusão, olha, então ele tá com a pele limpa, ele não tem mais bactéria, eu tratei a malacesiose, que é muito comum, o animal a otite está tratado, o cachorrinho tá bem, mas ele continua se coçando. Ele continua lambendo pata, que é um dos grandes desafios nossos, né, na nossa rotina, é a lambedura de pata. Qualquer hora a gente vai ter um capítulo só de lambedura de pata. Isso é importante porque, e aí para vocês, proprietários, porque muitas vezes não se atenta para isso. A gente acha que coçar é só fazer isso aqui ou mordiscar. E por que que hoje em cães alérgicos e cães atópicos nós encontramos, por exemplo, úlcera de córnea? Porque a gente não está eliminando a atopia, não são coisas distintas. A atopia é uma forma de hipersensibilidade também, como eu falei, alérgico, muito mais exacerbada, tá? Então, você tem a conjuntivite, né? Por quê? Porque o animalzinho coça o rostinho, coça a carinha no sofá, no tapete, na parede, e a pessoa acha que é vício, é mania, né? Não, é coceira, é prurido. E isso você, médico veterinário, tem que atentar e sempre perguntar para o seu cliente. Porque às vezes você vai perguntar assim, seu cãozinho se coça? Não, doutor, não coça não. Acabou, morreu, você vai para a próxima pergunta. O que é coceira, né? Como ele manifesta essa coceira é importantíssimo. Porque você vai perguntar em seguida, cansei de acontecer isso. Você pergunta, ele coça? Não. Aí você fala assim, e ele lambe pata? Lambe pata o dia inteiro. Tá? É uma forma de coceira. Vem com úlcera de córnea. Então, hoje muitas vezes você vai olhar uma conjuntivite e vai falar assim, ou uma conjuntivite associada a uma úlcera de córnea, e você vai procurar a causa de base, porque nos cães 95% das conjuntivites são alérgicas, nos gatos bacterianas, infecciosas, né? Virais, bacterianas, enfim. Nos cães não. Então isso aí é importante a gente identificar. Mesmo que você não trate, você vai dizer assim, olha, eu não vou tratar a úlcera, né, ou a conjuntivite, apesar de ser, dependendo da situação, bem tranquilo de tratar, mas nós vamos investigar, porque às vezes é a única manifestação dele. Otite, muitas vezes a gente só tem otite. E otite disse aqui não somente aquela secreção do conduto auditivo. Otite externa e em pavilhão auricular. Às vezes só tá com aquele aspecto grosseiro, craquelado. Eu costumo dizer que parece aquela terra do Nordeste, né? Quando seca e fica aquilo tudo rachadinho. E aí você olha depois uma orelhinha íntegra, lustrosa, brilhosa, fininha, com uma textura delicada. Você fala assim, meu Deus, né? E é uma otite, ok? Então isso aí é importante. E no ser humano, como é que a atopia se manifesta na maioria das vezes? Se manifesta com dermatite atópica e o que a gente chama muitas vezes de tríade atópica ou marcha atópica, porque o ser humano manifesta respiratório também, rinite e asma. E os animais? Bom, então aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu hoje tenho pacientes atópicos que fazem bronquite, bronquiolite, asma, rinite, né? Então esse conceito, essa definição aí também está mudando um pouco na medicina veterinária, porque a gente já está vendo animais, e isso é uma questão muito óbvia, porque eles estão cada vez sendo mais estimulados. E uma dúvida muito frequente que acontece aqui, eu também sou criadora, né? Só que eu crio o Spitz, é uma raça que realmente não tem, assim, problema de pele. Raramente a gente encontra um paciente e aí não tá relacionado à raça, é o indivíduo mesmo, tá? Mas eu vejo pacientes, por exemplo, eu dou assistência a alguns criadores e uma criadora de Spitz, de Shih Tzu, e a gente, volta e meia, eu atendo, né, cãezinhos do canil,
dela, que é uma pessoa extremamente cuidadosa, né? Uma pessoa extremamente cautelosa com os exemplares, com os reprodutores dela, e às vezes o cliente que comprou o filhote vem com um filhote que manifesta um problema de pele, já novinho, porque a atopia antigamente, e a gente fala antigamente há não tanto tempo atrás, mas há um tempo atrás era, filhotinhos, e você manifestava ali em torno de 1 ano. A gente hoje já tem pacientes com 4 meses, que você já fala assim, é atopia, vai ser, né? A tendência é isso aí. E aí a gente pensa no seguinte, o cliente chega para mim, poxa, mas eu perguntei se o pai e a mãe têm problema de pele e não tem. E é verdade, gente. Sabe por quê? E aí eu comecei a observar, já tem um tempo isso, mas com a criação, aonde fica esse indivíduo que está na reprodução? Ele fica no canil, correto? Geralmente é do lado de fora de casa, né? E para onde vai esse filhote? Para dentro do apartamento, para dentro da casa, para cima da cama, para o tapete, para o sofá. E a maioria dos cães que tem dermatite atópica, essa reatividade deles tem um fator muito importante, é uma reatividade a ácaro doméstico, é uma alergia aos ácaros domésticos. E aonde estão os ácaros domésticos? Estão dentro de casa, não estão no quintal, não estão no canil. Então esses exemplares que estão do lado de fora, eles não manifestam, não tem esse desafio que justifique uma reação como esses filhotinhos que vão para dentro de casa. E que se eles têm ali como desafio é menor, porque qual é o objetivo do tratamento da atopia? É controlar as crises, é diminuir na realidade, aumentar o espaço entre essas crises e diminuir os desafios. Então, manejo, por exemplo, dentro de casa, aspirar, sacudir, lavar toda hora. Isso aí é o que faz com que a gente consiga controlar esse intervalo entre as crises. Tem animais que a gente não consegue um controle tão eficaz? Tem. Tem animais que a gente não consegue controle nenhum, a menos que seja com uma intervenção um pouco mais agressiva? Tem também. E tem animais que vêm para mim com uma crise, que estão há 2 anos em crise, e eles simplesmente passam a ter 2 crises por ano. Tá maravilhoso, né? Às vezes esses pais, essa criação, esses reprodutores, eles vão dar aquela coçadinha e tal, mas eles não vão ter um desafio tão grande. Então eles não manifestam, ok? Isso aí é importante, porque às vezes a gente fala assim, o criador é mentiroso. Não, o criador não é mentiroso, tem um motivo, tá? Nosso maior desafio está dentro da nossa casa. E aí a gente já tem testes alérgicos para identificação do agente, a gente vai entrar na imunoterapia e etc. A alergia, como eu falei, já é mais fácil de você controlar. Você simplesmente evita, porque é pontual, e acabou. Então você tem, por exemplo, a dermatite alérgica de contato. Você tem a dermatite alérgica à picada de ectoparasita. Você tem a dermatite alérgica à ação de algum produto, por exemplo, ok? O que eu costumo dizer é que muitas vezes o animal manifesta uma irritação ou como por exemplo, uma alergia de contato irritativa. Passou o produto, ele vai fazer aquela lesão local ali e acabou. Mas não vai pipocar o resto todo. E alérgico tanto pode ser por inalação como por contato, né? Antigamente a gente chamava atopia como se fosse uma exacerbação simplesmente por inalação. E a gente já sabe que isso aí está furado. O contato, por exemplo, do ácaro, não só por inalação, pelo contato com a pele, vai causar o problema. A gente vê em ser humano uma resposta respiratória mais
frequente do que num animal, mas a gente também já tem animais com manifestações respiratórias, ok? E aí a questão toda é posicionamento, como é que você vai se posicionar diante do seu cliente, por exemplo, para explicar para ele que não tem cura, que tem controle. Dani, e aí qual é a maior questão hoje que eu vejo na dermatologia? É o custo, ok? É a expectativa e a possível frustração e o custo do tratamento. Eu vou contar um caso que eu passei agora tem 2 semanas, né? E hoje eu já entendo de outra forma, em outra época eu teria ficado super frustrada, super chateada com a situação, mas eu entendo, né? Eu tenho que entender, eu tenho que me colocar do outro lado. Eu atendi uma cliente e ela veio com uma Shih Tzu. A cachorrinha tem 3 anos e meio, mais ou menos, e há 2 anos ela se coça. A cachorra se coça há 2 anos. E ela veio com um calhamaço de prescrições. Olha só, gente, que coisa doida. E eu perguntei, a gente vai fazendo anamnese, né? E eu perguntei, o que fez de exame até hoje nela? Não, Daniela, não fez nada. Aí você já começa a ficar assim, não tô acreditando numa situação dessa, não é possível isso, né? Você vai atender um paciente dermato a primeira vez, você não consegue resolver, ou você encaminha, ou você começa a estudar para aquilo, isso é possível, você não precisa fazer uma especialização e fazer só dermatologia, mas você precisa entender a dermatologia para saber até onde você pode ir. Isso é importante, né? E ela nunca tinha feito uma citologia, gente. Ela comentou comigo, porque o último tratamento, o último veterinário que eu levei, eu gastei R$700 só de prescrição. Shampoo e aquelas coisas todas que a gente já conhece, né? Ok. E eu falei pra ela, olha, eu preciso de exames. A única coisa que ela tinha mais recente foi um exame de sangue, porque a cachorrinha passou por uma infecção, enfim. Uma infecção intestinal, alguma coisa assim. E ela tava com um exame de 2 meses. E eu fui muito generosa, tá? Porque eu considerei aquele exame, eu queria ver mais a questão da bioquímica, função renal, função hepática, para saber, né, o que eu ia... os riscos que eu tava tendo ali, porque eu tinha que tirar aquela bichinha da crise e todo mundo já sabe que é corticoide, não tem jeito, ok? Salvo algumas raríssimas exceções, um animal diabético, um animal, né, que já tem um hiperadreno e tal, enfim, são outras complicações que a gente também precisa identificar. Então, eu fiz citologia, raspado, fiz uma cultura fúngica. Ela disse, não, porque a outra veterinária tratou, que disse que era um fungo, tratou com antifúngico e tudo. Tinha umas lesões, né, lá meio características e tudo, mas a gente precisa eliminar a possibilidade, ok? E fiz o que eu precisava e falei pra ela, olha, mostrei, eu fotografei essa lâmina, as lâminas, fui fazendo ali na hora e fui mostrando a cachorra lotada de malacésia, a bichinha com uma otite externa, lotada de malacésia nas patinhas, tinha bactéria, mas não era uma infecção ativa ali, você normalmente tem bactéria mesmo, porque tá no chão, pisa, né, contamina, vai fazer uma infecção que vai agravar ali, mas nem sempre ela é a causadora. E dei o diagnóstico, tava lindo ali, diagnóstico da infecção da pele. Ainda não classificamos como uma cadela atópica, apesar da probabilidade ser de 99%. Mas eu não conhecia. Eu falei, olha, eu preciso disso aqui, porque ela tinha me perguntado o valor da consulta, e eu falei, olha, os exames, né, a gente tem que fazer os exames por fora, eu não sei o que eu vou precisar. Pois bem, fiz a minha prescrição, que a gente já vai fazer a prescrição com medo, porque a gente sabe que é sempre um susto. A gente tá falando de shampoos de R$150. Eu lavo minha cabeça até com detergente de pia e tá tudo bem. Eu nunca usei um shampoo de R$150, mas também nunca precisei. Só que não tem, a gente não tem muita opção aí, né? E fiz a prescrição, e aí você vai tratar a barreira cutânea, porque não adianta você eliminar a bactéria, eliminar fungo, e você vê que um cachorro que
tem uma oleosidade, mas ao mesmo tempo é aquela pele que descama, você precisa melhorar essa barreira, você precisa melhorar os cimentinhos, o cimento, né, dos tijolinhos ali. E ela saiu. Eu vi que saiu com o nariz assim meio torto, tipo assim, não gostei. E me ligou logo um tempo depois, né? E falou assim, eu joguei dinheiro fora. Aí eu falei assim, poxa, mas você jogou dinheiro fora por quê? Não, porque eu não vou ter condição de comprar nada disso que você me passou. Falei, então peraí, não vamos misturar as coisas. Eu fiz a minha parte, você pagou pela minha parte, que foi te dar um diagnóstico, coisa que ninguém tinha feito até hoje. Há 2 anos você joga dinheiro fora. E aí, às vezes, a gente realmente precisa se posicionar, entendeu? Se a pessoa vai ter condição ou não de dar continuidade ou de fazer o tratamento, não é problema nosso. A gente pode ajudar quando a pessoa chega e diz, olha, Dani, não tem condição, o que a gente vai poder fazer? Qual é o nosso melhor na condição que a gente tem, até que nós tenhamos condições melhores de fazer melhor ainda, né? Mas isso aí é muito importante, porque o paciente dermato, ele é um paciente caro. E quanto mais cedo esse problema é diagnosticado, e aí eu tô falando da questão atopia, né? Porque a alergia eu resolvo, eu trato a pulga, eu elimino aquele estímulo e acabou e tá tudo bem. Mas do cão que tem dermatite atópica, não. O cão atópico, ele é um cão para a vida inteira. Quanto mais cedo ele começa, mais anos de tratamento e de gasto ele vai ter. E é difícil, né? Então, você precisa estar ali junto do teu cliente, entender essa questão, porque a gente se coloca no lado dele. E aí, se fosse eu, hoje teria condição realmente de fazer tratamentos que às vezes a gente coloca aí, dependendo do tamanho do animal, R$1.000 por mês só de medicação, só de antipruriginoso. Nos tempos atuais, né? Às vezes a pessoa não tem condição nem para ela. Se fosse ela que se coçasse o dia inteiro, ela ia ficar se coçando. Então a gente também tem que se, né, posicionar e ter a empatia que a gente tanto fala, né? É se colocar no lugar do teu cliente também. Mas, ao mesmo tempo, visar ao máximo o bem-estar do teu paciente. E colocar isso muito claro, explicar a diferença, né, que às vezes realmente é alérgico, e por que você precisa desse controle de pulga e carrapato tão eficaz, porque às vezes pode ser só aquilo, e ele pode coçar sim, ele tá coçando tudo. A gente tem um padrão lesional para o cão alérgico a pulga e carrapato, mas isso é um padrão. Existem as exceções, existe aquele animal que está fora do padrão e que não significa que ele não tenha. E você vai tratar, vai resolver o problema, nunca mais ele vai apresentar. Né? Eu tenho um paciente que ele é característico, ele tá com controle de pulga, carrapato falho, ele faz eczema. Ele faz eczema. E aí a gente já sabe, a gente já olha assim, né? Aí, ai, Dani, esqueci. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá? A gente sabe que realmente às vezes é difícil mesmo, né? É como eu falei, é um tratamento contínuo. Não pode haver falha. Porque se houver falha, mesmo sem haver falha, a gente já tem a crise, que isso aí é uma outra coisa que a gente precisa explicar. O seu animal tem controle, mas mesmo assim, às vezes o desafio é tão grande que ele vai manifestar, ele vai entrar em crise. E hoje a diferença é que, como ele te conhece, ele já vai trazer no início. A gente ainda tem aqueles clientes também que querem usar a receitinha anterior. Isso é uma coisa que fica aqui também para vocês, proprietários. Ah, mas aí você tá falando isso porque você quer que ele venha para consulta toda hora. Não, eu tô falando isso porque se ele tiver uma manifestação, que na época ele tinha uma infecção bacteriana, que de repente eu não sei que bactéria podia ser na época, vamos lá, uma bactéria
como uma bactéria redondinha que a gente, né, que tem o nome de Coccus. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de motite. E agora ele tem uma bactéria que é em forma de bastão, ela é compridinha assim, que são outras medicações. Aí você ficou usando aquela outra anterior e piorou. Porque além dos bastõezinhos, você também tem o Coccus, você eliminou aquelas bactérias redondinhas, mas permitiu também que os bastões crescessem e piorassem a infecção. Entendeu? Então, às vezes, eu não peço pro meu cliente trazer porque eu sou má. Eu peço porque realmente é a forma que você tem de tratar o mais rápido possível. Entendeu? Isso aí é importante a gente falar. Uma outra situação também, volta e meia eu recebo foto, eu não me importo, gente. As pessoas sabem como eu atendo. Quando é um cliente que já está em tratamento e manifestou alguma outra coisa relacionada àquilo no meio do caminho, manda foto, eu vou tratar, eu vou mudar o protocolo sem problema nenhum. Mas às vezes não dá. Ah, Dani, olha só, tá com um olho vermelho, tá coçando, tá piscando, tá com uma blefarite, ou tá com blefaroespasmo, e aí? Tá o olhinho fechadinho, tá sensível à luz. O que eu passo? Nada, traz pra eu corar pra ver se tem uma úlcera de córnea, porque muda o protocolo de tratamento. Se ele tiver uma úlcera, eu tenho que avaliar uma úlcera superficial, uma úlcera profunda, vai precisar colocar um colar. O que eu vou usar? Eu vou usar um anti-inflamatório. Posso usar um corticoide de uso sistêmico? Posso usar um corticoide tópico se ele não tiver uma úlcera? Muda tudo, gente. Muda completamente. Então, e na maioria das vezes tem, né? E mesmo assim, se tem uma conjuntivite, tem uma doençazinha de base ali relacionada. E aí você não trata, você vai resolver a conjuntivite ali, daqui a um mês ele volta com conjuntivite. Poxa, e aí, não resolveu? Não, eu resolvi, só que o estímulo continua, ok? Então, é um assunto muito extenso que eu amo falar, adoro, né? Deixa eu ver aqui, cadê meus óculos? Que agora, além de tudo, ainda... Ah, estão aqui. Mas, por quê? Porque eu ponho eles e às vezes eu tenho que fazer isso aqui também. E colocar e ficar aí com os 4 olhos também, né? Mal, tá aí... E aí, o que a gente precisa entender é como diferenciar alergia de atopia, ok? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. O cão alérgico pode ser somente alérgico e não ser atópico. O atópico é alérgico, tá? Isso é importante. E o diagnóstico é por exclusão. Não tem jeito. Você pode fazer o teste alérgico, que aí você vai identificar aqueles agentes, né? Mas não necessariamente são somente eles que vão estimular. Então, mesmo você identificando e evitando, existem outros estímulos, ok? E que hoje a gente também já identifica, né? Já classifica aquele animal ali que atópico, manifestando também problemas respiratórios. E às vezes você tem um animal simplesmente alérgico respiratório, que faz uma bronquite, né, que faz uma asma e não tem atopia. E tá tudo bem. O importante é você, a partir de agora, conseguir explicar para o teu proprietário a importância do controle ambiental. Muitas vezes a gente vai fazer o teste de exclusão alimentar, porque a exclusão alimentar, porque a dermatite atópica induzida por alimento, ela é induzida por alimento, mas não é exclusivamente por alimento, ok? Então você tira o alimento, você tem uma redução do prurido, mas você não tem do prurido e das manifestações de uma forma geral, mas você não tem a resolução do problema. Se você tiver a resolução do problema, esse cão é alérgico, ok? Aí já não é dermatite atópica, é dermatite trofoalérgica, por alimento, alimentar. Então, assim, a gente precisa entender esse mecanismo para poder conversar com o nosso cliente. E o cliente precisa entender que
se ele estiver diante do cãozinho, né? Se ele tiver um cãozinho ou um gato, a gente também tem, a gente acaba falando mais porque os cães manifestam mais. Os gatos a gente chamava de no flea, no food, quer dizer, você fazia a eliminação da pulga e você fazia descartava a possibilidade de se alimentar. Então ele era o quê? Ele não era nada, ele era no flea, no food. E a gente já usa a nomenclatura atópico para o gato também. Ok? Mas a gente realmente vê muito mais em cães, isso aí é indiscutível. Apesar de como o número de gatos domésticos, né, dentro do ambiente doméstico está aumentando a cada dia, a gente em breve vai ter também uma manifestação, né, a identificação desse problema de uma forma mais efetiva, ok? Porque ele vai começar a ser mais desafiado. Então ele é um animal que tem atopia, mas os desafios são pequenos enquanto ele está em determinado ambiente. Quando você traz ele para o ambiente doméstico, ele manifesta de forma mais exacerbada, tá? Ele começa a manifestar essas doenças que são pertinentes a um animal atópico, ok? E as alergias também, né? As alergias estão aí e às vezes as pessoas falam, mas eu uso perfume, meu animalzinho espirra. É a irritação realmente das vias, né? O potencial de olfato deles é infinitamente maior do que o nosso. Imagina como incomoda, como irritam, como essas vias são irritadas, né? Com esse estímulo. E é isso, eu espero que realmente tenha dado uma noção aí a vocês do que diante, né, dessas duas possibilidades, dessas duas condições, que não são doenças, elas são condições que apresentam manifestações de várias formas e apresentam várias doenças, e que daqui para frente você pense nesse teu paciente que vem com um problema de pele de uma forma diferente, ok? E cobrando desse proprietário um pouco mais de cuidado e de preocupação realmente com aquele animal. E não achar que lamber pata é normal, que ter mau cheiro é normal, porque não é. O animal controlado, ele não vai ter mau cheiro, ele vai lamber. Quando a gente não consegue eliminar totalmente a lambedura de pata, ele vai ter ele reduzido e ele vai dormir, porque muitas vezes o meu cliente relata que ele não dorme há anos, porque o cachorrinho se coça a noite toda. E ele vai passar a dormir, ele vai passar a ter uma qualidade de vida diferente, ok? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, só me chamar me mandar mensagem, né? Me chamar no privado também. E eu agora tenho feito, CRMV liberou pra gente as consultas online. No início a gente é um pouco relutante com relação a isso, mas a gente se adapta, né? Então hoje eu tenho clientes de fora do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio, né? Ou cidades muito longe. Ah, Dani, e aí, como é que você faz? A gente pede os exames, orienta, encaminha para algum lugar e você consegue resolver, ok? Então, quem precisar de alguma orientação ou quiser, meus contatos estão todos aí no meu Insta, meu WhatsApp também. É só me chamar e também para tirar alguma dúvida. Eu tô à disposição aí, tá bom? E vamos ver segunda-feira que vem, hoje é terça-feira, né? Segunda-feira que vem eu quero ver se eu faço, vou deixar aqui meio prometido, já veio uma live sobre laser terapia, fotobiomodulação. E é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E aí compartilha com o pessoal, é informação importante, né? Para quem tem um cãozinho, um gatinho em casa, tá bom? Beijo para todos, uma boa noite e até a próxima. Agora vamos lá pra gente desligar aqui.